Queridos, eu quero hoje continuar falando um pouquinho da igreja. Nós falamos no mês de maio inteirinho sobre a igreja, sobre a família, né? E igreja é uma extensão da família, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, com relação ao chamado que Deus deu a ele para pregar o Evangelho. E quando o Senhor chamou Paulo lá no caminho de Damasco, o Senhor disse para ele que ele era um vaso escolhido para levar o nome dele perante os gentios, os judeus e a todos os reis da terra, ou seja, todos os povos. Então pesava sobre o ombro do apóstolo Paulo essa responsabilidade com esse ministério, que é anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, amado. E ele sabia que ele não podia fazer isso de qualquer maneira, e ele também não ia dar conta de fazer isso sozinho. Ele precisava de cooperadores, ele precisava de pessoas que pegassem juntamente com ele no arado, ele precisava de pessoas que caminhassem ombro a ombro com ele. Amados, ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus é feita em conjunto. Um faz uma coisa, o outro faz outra, o outro faz a outra. E aí quando se junta, dá uma obra grande, né? Porque a Bíblia diz que Deus deu dons diversos para cada um, né? E aí quando os dons trabalham, né? Cada um no seu lugar, mas trabalham em cooperação e unidade, é aí que vem o crescimento, amado. Então, as igrejas que foram formadas na época do apóstolo Paulo eram igrejas que ele fundou. Ele tinha um chamado de abrir igreja. Ele ia para as cidades, ele evangelizava aquela cidade, ele formava a liderança naquele lugar e já deixava alguém lá cuidando daquela obra. E ia para outro lugar. E ele discipulava aquela igreja mandando cartas. Aquele tempo era tudo mais difícil. Ele não tinha como reunir aquele povo que ele estava chamando, né? Aquele povo que estava se convertendo. E aquele povo se convertia numa unção, num poder, porque eles viam sinais, eles viam milagres, prodígios eram realizados. Então, quando ele fazia vamos usar o termo bem conhecido nosso, quando ele fazia uma cruzada, um evangelismo numa cidade, ali muita gente se convertia. E não dava tempo, muitas vezes, de cuidar daquelas pessoas, de formar líderes. Mas era natural, Deus ia trabalhando no coração daquelas pessoas. Ou seja, em cada cidade, ele já deixava uma igreja pronta e alguém cuidando dessa igreja. Eu quero dizer para você nessa noite que a igreja ela é muito necessária. A igreja, ela foi fundada por Jesus. Foi ele que falou sobre a igreja, não foi ninguém mais. A igreja cristã está fundamentada sobre o alicerce que é Jesus. Ele é a pedra angular. É sobre essa pedra que a igreja está sendo formada. Então, a igreja é necessária, porque lá na igreja é lugar, na igreja onde os salvos se encontram. Para quê? Para isso aqui, para adorar o Senhor, para exaltar o nome dele, também para serem discipulados, para serem treinados. A escola dominical, no nosso contexto, a escola dominical é um lugar de treinamento. É um lugar onde nós ouvimos a palavra, onde nós aprendemos, nós discutimos, nós comentamos, é onde nós nos edificamos com a palavra e nos preparamos para quê? Para falar do Evangelho. Para que quando a gente precisar falar do amor de Deus para alguém, a gente tenha como argumentar. Então, no nosso caso, a escola dominical é para isso. Né? E eu quero aproveitar aqui e dizer que o pastor Luzias tem estado dando, esse é um período que ele está dando aula na escola dominical, e nós estamos aprendendo mais e mais. Estamos agora estudando sobre o livro de Gálatas. Já estamos no capítulo 6 de Gálatas, né? Tem mais 2 lições para terminar o livro de Gálatas. E tem sido uma bênção, né?
Então a gente está novamente ouvindo, novamente nos equipando, nos preparando para quê? Para quando alguma pessoa, o Senhor colocar no nosso caminho para falar do Evangelho, a gente se lembre daquilo que nós aprendemos. Então a igreja era muito necessária para adorar, para cultuar, para aprender, para ser discipulado e depois sair para pregar o Evangelho. Amém? Então olha a importância da igreja. Agora, a igreja, ela não tem um fim em si mesma. A igreja, ela precisa ser dinâmica e ativa. A igreja precisa estar sempre no processo de adoração, de culto, de exaltação, mas sempre no processo de cuidado, de ensino, de doutrina, de treinamento e de envio. Porque é no envio, é no id, que a gente impacta as pessoas e que a gente testemunha do Evangelho para que as pessoas venham para a igreja. Para que elas venham também, sejam treinadas, para que elas também comecem a falar. Esse é o dinamismo da igreja. E a igreja tem que ser assim, porque a igreja, quando não é assim, ela fica triste, ela fica chata. Quando esse dinamismo não está presente na igreja, né, a igreja muitas vezes começa até bater cabeça. Essa é a verdade, sabe? Porque quando uma igreja ela perde o seu propósito, ela adoece. E ao invés de trabalhar, ela começa a dar trabalho. É o oposto. Né? Ao invés de trabalhar, ela começa a dar trabalho. Né? E a igreja de Corinto nos dá um exemplo muito clássico disso. A igreja de Corinto era a igreja dos dons. Né? A igreja de Corinto era a igreja dos dons espirituais. Era ali que acontecia. Né? Os dons de línguas. Lembra que Paulo teve que escrever uma carta, no capítulo 11, inteirinho de Coríntios, para ensinar a igreja a respeito dos dons. Como é que deveria utilizar os dons da igreja. Era uma igreja que tinha muitos dons. Né? Mas a igreja de Corinto também é uma igreja onde a gente ouve essa exortação do apóstolo Paulo, chamando eles de meninos, chamando eles de criança em Cristo, exortando a igreja, porque ele não podia falar a eles como a espirituais, e sim como a carnais. Né? Então, houve um momento nessa igreja de Corinto, amados, que ela parou no tempo. E ela começou a se desgastar. Foi uma igreja muito boa, cresceu muito, deu muitos frutos, mas chegou uma hora que ela perdeu um pouco do seu rumo, desse dinamismo da igreja, como deve ser. E aí, ela, em vez de trabalhar, ela começou a dar trabalho. Ela começou a ter alguns problemas, ela começou a se desgastar. E eu diria assim, com coisas sem sentido, com temas inúteis, temas que não traziam fruto nenhum para a igreja. Coisas que eram apenas discussões vazias. Né? E é claro que essas coisas não fazem parte do objetivo central da igreja. O objetivo central da igreja é salvar vidas, né? Cultuar, adorar, discipular e enviar. Esse é o dinamismo da igreja. Né? Agora, a igreja de Corinto começou a se desgastar, eles começaram a ter problema ao ponto do apóstolo Paulo ter que ir lá naquela igreja para ajustar aquela igreja. Né? E ela estava dividida, e essa divisão estava causando entre eles o quê? Contendas, ciúmes, e por que não dizer divisão mesmo? Eu pergunto então, qual era o problema da igreja de Corinto? O problema da igreja de Corinto eram as preferências. Porque um começou a dizer assim, eu gosto mais de Paulo. Eu sou de Paulo. O outro dizia, não, eu sou de Apolo. Quem era Apolo? Apolo foi um dos pastores que passou por aquela igreja. Não antes de Paulo, é claro. Mas foi um dos pastores que passou por aquela igreja. E eles começaram assim, depois de um tempo, eu acho que quando a igreja perdeu esse dinamismo e começou a bater cabeça entre eles disseram, não, eu acho que Paulo é o cara. O outro, não, Apolo. E o outro disse, não, eu sou de Pedro. E tinha aqueles que diziam, não, eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. E isso começou a virar um problema na igreja. Isso talvez tenha começado, não sei, né, estou julgando aqui, talvez tenha começado com uma brincadeira, mas de repente aquilo ficou sério no meio da igreja. E aí Paulo, ao tomar conhecimento dessa situação,
ele os exorta. Ele exorta a igreja de Corinto, chamando eles de irmãos carnais, de criança em Cristo. Olha o que ele está falando. Então é isso, eu volto a dizer isso, sabe? Quando uma igreja, ela não ocupa mais o seu tempo com a sua responsabilidade, sabe? Primeira, essencial, que é evangelizar, que é discipular, que é enviar, como eu já disse, certamente, coisas de menor peso, ou eu digo assim, talvez coisas assim, sem peso nenhum, começará, sabe, a se infiltrar e vai começar a causar danos na engrenagem da igreja. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Então a igreja de Corinto, de repente, ela estava precisando ser ajustada pelo seu líder maior, que era Paulo. Né? E aí Paulo vai escrever para eles, e eles começam a relembrar a eles algumas coisas. Paulo começa a relembrar àquela igreja as bases da igreja. Paulo começa a relembrar para eles aquilo que era essencial. Ele começa a relembrar para eles como aquela igreja veio a existir. Então, aí no versículo 6, ele fala assim: olha, igreja de Corinto, sobre esse assunto, sobre esse celeuma, sobre essa divisão que vocês estão criando aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu plantei o evangelho nesse lugar. Eu preguei a palavra a você. Eu lancei a semente. Então, quando ele fala eu plantei, isso pressupõe para nós, mas uma responsabilidade individual. Isso aqui é muito importante. Eu plantei, uma responsabilidade individual de plantar, de semear. Sabe o que eu vejo aqui? Que cada um de nós tem um trabalho para desenvolver no reino. Falando dessa coisa particular, essa coisa pessoal, individual, cada um de nós tem um trabalho para desenvolver no reino. De modo, sabe, ímpar, de modo muito especial, muito peculiar, de acordo com aquilo que nós somos e de acordo com o dom que nós recebemos do Senhor. Sabe disso? Quando você creu no Evangelho, Jesus colocou um dom na sua vida para você atuar no reino, para o crescimento do reino, para o bom andamento do reino. Deus colocou algo na sua mão. Um dom Ele colocou para você fazer. E você precisa descobrir isso, porque se você não descobrir isso a tempo, e você achar que você não pode, que você não tem nada, você só vai ficar sentado, e daqui a pouquinho começa os problemas. Daqui a pouquinho o diabo começa a semear contenda, começa a semear discussões que nada tem a ver com o objetivo principal da igreja, que é adorar a Deus, que é discipular, que é trabalhar. Entende, irmãos? Então, quando eu falo eu plantei, pressupõe que a gente tem uma responsabilidade individual, peculiar, de cada um de nós. Cada um de nós tem esse dom. Então, Deus nos capacitou para isso. Eu digo mais. Isso é tão peculiar nosso, que do jeito que eu faço, ninguém faz. Do jeito que você faz, não tem outro que faz. Outros vão fazer, de acordo com o dom que Deus colocou na vida deles, mas do jeito que você faz, só tem você. Por isso que nós não podemos negligenciar. Por isso que nós não podemos ficar com o braço cruzado. Nós precisamos nos apresentar e falar: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu posso fazer? E descobrir qual é o seu dom. O seu dom é de orar? Vem orar. Nós temos oração aqui na sexta-feira, oração de intercessão pela igreja, pela família, pelo país. Essas três coisas são básicas aqui. Nós temos aqui os intercessores, Deus chamou para orar, para interceder. Se você tem o dom de orar e você não tem vindo para orar, alguma coisa está errada. Você está enterrando o seu dom, o seu talento. Deus nos chamou, os oradores, os intercessores, para estar no pé do eito, como dizia lá no Paraná. No pé do eito, trabalhar, para orar. Se Deus te chamou, te deu um dom de pregar, Deus vai te dar a oportunidade para você pregar. Se Deus te deu um dom para administrar, faça isso. O Senhor vai colocar meios para você administrar bem o trabalho, o dom que Ele colocou nas suas mãos. Se o teu dom é fazer outra coisa, se o teu dom é trabalhar, sei lá, na cozinha, ajudar na limpeza, amém.
Deus vai utilizar o seu dom e você vai ficar feliz com isso, amados. Então Deus te capacitou, Deus te habilitou para fazer algo no reino e você precisa urgentemente focar nisso na sua vida, para que o diabo não venha te distrair e você venha fazer coisa, que você venha falar coisa, que você venha agir de um modo que aquilo não produz crescimento do reino de Deus. Entendeu, amados? Então, assim, procure meios para você aplicar no corpo, que é a igreja, né, no corpo de Cristo, aquilo que você sabe que Deus te deu. Eu digo com urgência. Com urgência. Porque se Deus nos deu o dom, não é para a gente enterrar. Não é para a gente botar lá na terra. Mas é para a gente apresentar diante de Deus para que Ele possa multiplicar o dom. Porque aquele que não coloca os seus talentos para multiplicar, o que vai acontecer? Ele vai atrofiar. Ele vai atrofiar. E quando você vai procurar para usar, parece que está escondido, né? Parece que foi embora. Ele precisa muita oração, muita busca de Deus, para que você volte a agir, né? E Deus começa a te usar para a glória deles, para o louvor e glória do nome dele. Então eu digo para você, não dê cordas para as questões alheias, para as questões malignas, para as questões que muitas vezes Satanás é ele que está colocando na nossa mente, na nossa cabeça, discordas, muitas coisas para a gente enterrar o nosso dom. Não faça isso. Então, como eu disse, se Deus te deu o dom de administrar, você não vai parar de fazer isso. Só porque alguém não está fazendo. Só porque alguém, né, do grupo não está fazendo, você não vai parar. Porque Deus colocou esse dom na sua mão. E se Ele colocou esse dom na sua mão, Ele vai te dar graça para cumprir esse dom em nome de Jesus. Se Deus te deu o dom de orar, como eu disse, você não vai parar de orar. Ainda que você ore do seu lado, só tenha mais um. Ou talvez mais dois. Ou talvez não tenha ninguém. Se Deus te chamou para orar, Deus te chamou para perseverar nesse mistério. E você vai orar, vai interceder, até que Deus vai somando mais um, mais dois, mais três, mais quatro, até que o culto de oração na igreja esteja cheio como de domingo, amém? Porque eu sempre digo que o culto que deveria ser o culto mais concorrido na igreja deveria ser o culto de oração. Mas nós sabemos que não é assim, não é? Mas quando a gente entender isso, quando a gente entender essa responsabilidade, amado, certamente nós vamos nos posicionar para que Deus nos use para a glória dele. Né? Segundo ponto, primeiro, responsabilidade individual. Eu plantei. Depois ele fala no versículo 6 ainda, né? Eu plantei, mas Apolo regou. Apolo regou. Eu pergunto, o que Apolo regou? Ele regou a semente que Paulo plantou. Apolo não trabalhou em cima de outra semente. Apolo não fez uma sementeira diferente ali, naquele lugar. Apolo trabalhou em cima daquilo que Paulo plantou. Ele pegou o regador e foi lá regar a plantinha e Paulo plantou, não foi outra. Foi a mesma. Então aqui, eu vejo aqui também, amados, uma responsabilidade diferente. Eu vejo aqui que a igreja, o trabalho, é para ser feito juntos. É para ser feito em unidade, em equipe, um cooperando com o dom do outro, um cooperando para o crescimento da obra. Entendeu, irmãos? Um plantou, o outro vai lá e vai regar a mesma semente. E isso aqui se pressupõe para nós uma responsabilidade coletiva. Uma responsabilidade coletiva. Eu sonho, amado, com uma igreja trabalhando com uma grande equipe, sabe? Eu sonho com uma igreja trabalhando com uma grande equipe, produzindo para o reino. Uma equipe de adoração, uma equipe grande de louvor, uma equipe grande, sabe? De discipuladores, ensinadores, de mestres, né? Uma equipe grande, mas também uma equipe grande, sabe? Que está indo colher, fazendo a colheita, e de repente essa equipe grande inclui pessoas aqui também, inclui todo mundo, né? De ir, de lá, de trazer, de evangelizar, de buscar.
Esse é o dinamismo da igreja. E eu tenho orado para que Deus nos dê isso, e Ele vai dar isso para a nossa igreja. Amém? A nossa igreja está passando por um tempo difícil, um tempo assim de crise, mas é passageiro, vai passar. Creio que vai passar no nome de Jesus. Vai passar. E nós vamos voltar a ser uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja que tem paixão pelas almas, uma igreja apaixonada por pregar o Evangelho, uma igreja apaixonada por almas, por vidas. Eu sonho com uma igreja assim, mas nós, eu creio, eu tenho buscado, pedido isso para Deus aqui na nossa igreja. Né? E Deus vai nos chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Porque nessa igreja tem poucas pessoas, mas tem pessoas comprometidas. Nós temos poucas pessoas nessa igreja, mas são pessoas comprometidas. São pessoas que amam esta igreja. São pessoas que Deus plantou aqui, que não tem arredado os pés. Louvado seja Deus por isso. Né? Então, nós temos uma base boa, sólida nessa igreja. Né? Nós só precisamos ser despertados para as outras coisas que precisam ser feitas. Né? As outras coisas que precisam ser feitas, que é buscar, que é sair, que é ir lá, convidar. E Deus vai nos ativar, Deus vai nos dar força, nós vamos trazer. Porque essa é a função da igreja. Né? E eu diria para vocês que a maior alegria da igreja é quando o pecador se arrepende. Foi Jesus que falou isso, né? Que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então eu quero me alegrar muito, eu quero festejar muito aqui nessa igreja, vendo pecadores se render a eles nesse lugar. No caso do trabalho dessa igreja, né? Trabalho, unidade, um fazer uma coisa, o outro um ajudando o outro. Vem aqui, meu irmão, deixa eu ajudar você, o seu dom aqui, está dando ajuda, deixa eu te ajudar aqui, vem cá, deixa eu fazer uma coisinha ali. Né? E aí Deus vai abençoando, Deus vai agregando, Deus vai avivando, Deus vai nos levantando, meus irmãos. Né? E um cuidando do outro, um tendo cuidado do outro. Né? Quando um não está vindo, não está aqui, algum problema ele tem, nós precisamos nos importar com ele. De repente ele está precisando ser carregado um pouco, vamos carregar. Vamos carregar em nome de Jesus. E assim Deus vai nos fortalecer, amado, em nome de Jesus. Eu disse que eu vejo nisso, então, uma responsabilidade coletiva. Um plantou e o outro está regando a mesma semente. Nós trabalhamos para o mesmo Deus. O dono da colheita é o mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Mas aí tem a terceira aplicação, porque ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de onde? O crescimento vem de Deus. Então não adianta um sozinho fazer. Não adianta ter o outro fez uma parte. Mas se Deus não enviar o crescimento, por que eu estou me gabando? Por que eu estou me gabando de ser o plantador? Por que eu estou me gabando de ser aquele que está dando continuidade? Porque se Deus não der crescimento, nada é feito. E Deus vai dar crescimento na unidade. Deus vai dar crescimento quando há compromisso, quando há trabalho, quando todos nós juntos estamos pegando no carro dourado e fazendo a obra de Deus acontecer. Então é isso, sabe? A ênfase de Paulo aqui é assim: se Deus não fizer, se Deus não abençoar, não importa quem plantou e não importa quem regou, essa é a verdade, né? E aí ele vai falar para ele: vocês estão se dividindo por coisas inúteis. E no versículo 7 ele confirma isso, ele fala assim: ó, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então quieto o facho aí, igreja de Corinto. Calme aí. Vocês estão querendo exaltar um, exaltar o outro, falando até de Pedro, que nem passou por aí. Quem dá o crescimento é Deus. Se ele não der o crescimento, nada disso vai ser feito. Em outras palavras, ele está fazendo exatamente isso, né? Vocês têm que ser de Deus. Você não tem que ser de Paulo, não tem que ser de Pedro, não tem que ser de Apolo, nenhum. Vocês têm que ser de Deus. Vocês têm que dar preferência a Deus, porque Ele é a razão de todo e qualquer sucesso que alguém possa ter no trabalho do Senhor, no reino de Deus. Ele tem que ser a razão, Ele tem que receber a glória, Ele tem que receber o louvor. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome
do Senhor Jesus. Então eu digo para vocês assim que o nosso trabalho, ele só terá bom êxito se for feito em cooperação com o Espírito Santo. Se o nosso trabalho for feito em cooperação com Deus, vai ter resultado. Mas se o nosso trabalho foi feito confiado nas nossas técnicas, no nosso jeito de fazer, se não houve oração, não houve jejum, não houve campanha, não houve nada para pedir a direção de Deus, talvez esse trabalho seja só nosso. Talvez essa vontade seja só minha. Mas eu não estou incluindo Deus nisso. Outro dia eu disse para um irmão, um pastor que veio se aconselhar comigo. Eu disse para ele assim, eu entendo que qualquer estratégia na igreja ela pode ser boa. Qualquer estratégia que a gente pense, né, para buscar pessoas, para trazer pessoas para Jesus, ela pode funcionar. As células, né, os cultos, os avivamentos, as reuniões, culto no lar, tudo pode funcionar, desde que eu entenda que quem faz a obra, dá o crescimento, é o Senhor. Se eu colocar aquela estratégia, ainda que seja uma estratégia que todo mundo olha e fala, isso aqui não vai virar nada. Mas se nós tivermos a ousadia de colocar aquela estratégia, qualquer que seja ela, em oração, em jejum, e buscar o fruto de Deus, e colocar isso na mão de Deus, aquela estratégia pode dar fruto. Eu pergunto para vocês, qual era a lógica da nação de Israel ficar rodeando a cidade de Jericó? Deus falou para ele, rodeia a cidade de Jericó, uma vez de manhã e de tarde, durante 7 dias. E no 7º dia, rodeia 7 vezes. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, com arqueiros, homens soldados, guerreiros, bons de mira. A nação de Israel era uma nação jovem. E eles iam ainda, ao invés de ir com armas, iam com trombetas. Eu pergunto qual é a lógica daquele povo ficar rodeando a cidade ali, né? Para que Deus, para que alguma coisa fosse feita e eles ganhassem aquela guerra. Era uma estratégia, talvez se eu tivesse lá, vocês estão loucos? O que é isso? O que adianta ficar rodeando a cidade? O povo vai cair de todos vocês. Aliás, temos as pessoas que tentam justificar, né? Tanto eles andarem, utilizar porta. Mas porque eles ousaram obedecer a uma estratégia dada por Deus, dada por Bíblia, que veio de Deus, quando eles rodearam na 7ª vez e obedeceram, fizeram tudo conforme o Senhor falou. Deus mandou o terremoto e as muralhas caíram por terra. Foi a estratégia? Foi a obediência. A estratégia pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Vamos pensar em Gideão. Gideão pegou 300 homens para guerrear contra um povo enorme. Vários povos haviam se juntado. Deus falou para ele, pega só 300. E ao invés de dar armas para ele, falou para ele assim, ó, pega cântaros, vasos d'água, e coloque uma tocha acesa dentro dele. E rodeie o acampamento dos inimigos de noite. E quando o Gideão gritar, dá um grito, vocês quebrem os vasos e levante a tocha. Puxa vida, que lógica tem isso? Que lógica tem uma estratégia dessa? Nenhuma. Mas aquela estratégia veio de Deus. Eles só precisavam obedecer. E quando eles obedeceram, e eles gritaram, um grande grito aqui está. Os inimigos que estavam dormindo de noite se assustaram. E Deus colocou um pavor no meio deles. Eles achavam que eram os inimigos de Israel, consideravam alguém que estava invadindo o acampamento deles. A Bíblia diz que eles brigaram entre si e se mataram todos. E Gideão se vencedor. Então eu digo, qualquer estratégia pode funcionar, desde que a gente entenda que é Deus que dá o fruto. Desde que a gente entenda que é de Deus que tem o fruto de Deus.
Amém? Mas, portanto, eu tenho orado a Deus para Ele dar mais estratégia. E quando eu trazer para vocês aqui estratégia, acredite, pegue junto. Coloque a tua mão nesse arado. Coloque o teu ombro nessa estratégia. Porque se nós fizermos, Deus vai abrir as portas. Porque Ele que faz. Nós só vamos plantar, nós só vamos regar, nós vamos acreditar que Ele vai dar o crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo, para concluir, Paulo vai demonstrar, ele vai demonstrar a sua frustração com a igreja de Corinto. Né? Porque naquele momento eles estavam, na verdade, assim, Paulo vai dizer para eles: vocês estão se demorando muito nessa fase inicial da fé. Pelo tempo decorrido, já era para vocês estar mais adiante. Já era para vocês ser mestres, em Hebreus, o autor de Hebreus, acho que é Paulo, na minha opinião, Paulo, ele fala isso: já era tempo decorrido, já era para serem mestres, mas ainda necessitais de tomar leite. E leite é para os não experimentados. Então, a São Paulo fala aqui em Coríntios, fala assim: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Ele fala: leite vos dei de beber. O que é isso? Leite vos dei de beber. Paulo, no começo da fé, instruiu eles nos ensinos básicos da fé. Todas as questões básicas da fé foram instruídas: a questão do batismo, da fé, da salvação, as doutrinas básicas do cristianismo, né? Das orações, da imposição de mãos. Tudo isso eles aprenderam. Então, leite vos dei de beber. Ou seja, vocês já beberam leite. Já era para vocês agora estar robustos. Eu agora vim para dar para vocês um alimento sólido. Eu tenho agora alimento sólido para dar para vocês, mas eu não posso dar, porque vocês estão falando que vocês é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Cristo, então vocês são meninos ainda, eu não posso dar. Imagina aquela pessoa que foi para lá, aquele discipulador que era Paulo, quem sabe ele passou lá tanto tempo estudando, eu vou chegar lá em Corinto, eu vou poder falar para eles, vou comunicar o mistério, eu vou dar dons, eu vou dar para eles estratégia. Chegou lá e ficou frustrado. Ele enfiou tudo no bolso e voltou lá atrás. Ele falou assim: eu não posso dar. Não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, porque sois ainda como crianças em Cristo. Vocês ainda, ele falou assim: leite vos dei de beber, vos dei alimento, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportar na época. Né? E fala: e nem agora vocês ainda podem suportar. E aí ele explica no versículo 3: porque havendo entre vós ciúmes e contenda, é assim que vocês demonstram que estão ainda meninos na fé. Então é isso, amados irmãos. A igreja é de Jesus. E nós somos cooperadores dele. Eu creio que chegou o tempo de Deus nos dar alimento sólido. Amém? Eu creio que nós já passamos dessa fase aí de bebês. Eu creio que a igreja do Jardim do Lago já aprendeu bastante. E agora é hora da gente pedir para eles alimentos sólidos. É hora da gente pedir para eles os dons. É hora da gente pedir para eles os frutos. É hora dele derramar sobre nós porção dobrada do Espírito Santo. É hora dele trazer sobre nós um despertamento espiritual para a gente fazer discípulos, para a gente testemunhar esse Evangelho em nome de Jesus. Quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo assim que Deus que essa fase de bebês já passou para nós. Às vezes Deus manda um reforço, mas agora Ele está dizendo: olha, é hora de eu trazer elementos sólidos, se prepara. Se prepara, porque é hora do crescimento. É hora do crescimento. É hora dos frutos
chegarem. Em nome de Jesus, eu profetizo que os frutos vão chegar. Você concorda comigo? Os frutos não chegaram para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Deus vai derramar dons, Deus vai derramar, sabe, autoridade, unção sobre os membros dessa igreja. Para que nós, porque é nós que vai usar, não usa outros, somos nós aqui. Ele vai nos usar, Ele vai dar-nos estratégia, em nome de Jesus. Se Deus tiver alguma estratégia, vem comunicar com o pastor. Se Deus tiver alguma estratégia, chama o pastor, eu pensava nisso aqui. Será que é de Deus? E nós vamos unir forças, nós vamos construir algumas estratégias para Deus. Agora nós vamos colocar diante do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos pedir força a Ele, porque eu entendo que está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo de Deus derramar os frutos. Está chegando o tempo de Deus comunicar coisas maiores, revelações maiores, sabe? Experiências maiores com o Senhor. Chegou o tempo, mas você acredita nisso? Eu acredito nisso.